Fala, craquidásculos! Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já pararam para pensar por que o Brasil não teve um terceiro reinado? E outra coisa, quando eu falo em movimento abolicionista, eu tenho que tomar cuidado em como eu vou usar o termo liberdade? Peraí, não parece situações contraditórias? Pessoal, eu quero responder essas duas perguntas para vocês nessa aula. Então não deixe de ficar com o professor Pedro até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que nós vamos produzir aqui conhecimentos e reflexões importantes sobre o segundo reinado brasileiro. Então solta a vinheta, porque a gente precisa começar isso daqui, né, povo? Vamos lá! Seguinte, pessoal, o contexto que nós vamos falar do segundo reinado aqui será o momento final dele. Certo? Se separarmos o segundo reinado naqueles três grandes períodos, o período da conciliação, da consolidação, a gente vai tratar nessa aula da decadência. É claro que vocês podem acompanhar, tá bem? É só clicar aqui em cima, porque vocês vão lá para a nossa aula da conciliação e da consolidação. Tá bem? Então vem comigo, pessoal, porque eu quero pensar situações atreladas a esse contexto de decadência. Tá? Um contexto de decadência que ele vai ser cada vez mais enfático, pensando em 1870, década de 1880, até a proclamação, evidentemente, da nossa República. Eu queria começar aqui com vocês olhando um pouquinho para o movimento abolicionista. E olhar para o movimento abolicionista, pessoal, no seguinte sentido. Olha só, quando eu falo em trabalho escravo no contexto do século XIX, esse trabalho escravo, para boa parte dos países no Ocidente, já era considerado um atraso. Tá bem? E aí o Brasil vai avançar nesse aspecto abolicionista. Mas nós vamos fazer algumas ressalvas. Por isso, vem aqui comigo, ó. Dá uma olhadinha nesses tópicos que eu estou trazendo para vocês. É extremamente importante nós considerarmos que o movimento aqui abolicionista ele vai partir de determinados princípios de resistência do trabalho escravo. Então isso é muito importante, né, gente? Por mais que nós devemos, na verdade, pegar as situações internacionais, debates e tudo mais, a resistência dos negros, a condição dos negros, a atuação dos negros, ela é o centro dessa condição. Ela é o centro dessa condição abolicionista. É notório que esse debate internacional aqui, um debate muito capitaneado pela Inglaterra, também favorece esses aspectos. E eu elevo a nossa condição abolicionista a partir da década de 1870 com a formação de associações contra a escravidão, né? Com nomes como Joaquim Nabuco, André Rebouças. Beleza, Pedro, então agora o Brasil vai avançar na abolição. Calma, ele vai avançar, mas calma. Por conta, evidentemente, da maneira como o processo abolicionista ele vai se desenvolver. Essas 4 leis que eu trago para vocês, leis que, guardadas as devidas proporções, tiveram efetividade na abolição da escravidão, elas devem ser pensadas dentro desse contexto e caracterizar o nosso movimento abolicionista. Então, por exemplo, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, 1871, 1885, lei do ventre livre e lei dos sexagenários, leis que vão, evidentemente, no caso da do ventre livre, proibir a escravidão de recém-nascidos e, no caso dos sexagenários, abolir a escravidão para escravos acima de 65 anos. Pessoal, são 2 leis que, do ponto de vista da efetividade, é muito pequena. Né? Nós sabemos que escravos recém-nascidos, alguns poderiam, segundo a lei, ficar até 21 anos a essa condição. E no caso dos acima de 65 anos, a expectativa de vida não chegava a esse patamar. Então, a efetividade dessas leis, elas foram baixas, mas são marcas. E aí a gente chega na Lei Áurea, uma lei que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. Então, volta para mim aqui, porque dentro desses aspectos, o que eu tenho como reflexão? Certo? O movimento abolicionista ele foi importante, ele traz marcos? Claro que sim. Só que a maneira como ele foi feita, lenta, gradual, conservadora, tá? Liderada evidentemente por uma elite branca, favorece a gente perceber o quê, pessoal? Que nós não tivemos propriamente um movimento que realmente foi efetivo naquilo que eu chamo de abolicionismo para os negros. Por isso que no início da aula eu colocava liberdade com relação ao movimento abolicionista, a gente precisa entender essas determinadas relações. Então, usar o termo liberdade para o movimento abolicionista é problematizar esse termo.
Agora, nós estamos no espaço para entender a decadência do segundo reinado. Então, esse movimento abolicionista ele vai ter relação com esse ambiente de decadência. Ele vai ter relação também com o processo de migração no Brasil nesse contexto. Uma migração que vinha, que trazia contingente de pessoas de regiões como a Itália, como a Alemanha, para trabalhar na lavoura cafeeira no Brasil, né? Esse sistema muito forte no Brasil nesse contexto. E é importante uma coisa, não significa que a imigração ela está atrelada a um processo de decadência, ou seja, ela causou a decadência, não é isso. Mas a migração ela está inserida nesses quadros, pelo menos de contexto histórico, por isso que eu cito ela aqui, tá? A imigração de parceria e a subvencionada, uma de iniciativa privada e a outra de iniciativa do Estado. Tudo bem, pessoal? São pontos importantes. Vamos continuar sempre tendo a ideia de decadência. Quando você estiver estudando aí, tenha em mente isso. O que o Pedro ele está tomando como norte. O nosso norte é esse daqui. E agora eu queria olhar um pouquinho para a política externa. Olha esses 10 tópicos que eu trago. Relações diplomáticas e as questões na região platina. Para isso, mais uma vez, vem comigo aqui, ó. Dá uma olhada nesses tópicos que eu estou trazendo. Relações diplomáticas, principalmente com a Inglaterra. Brasil e Inglaterra, no contexto do segundo reinado, eles não se bicavam tanto não, galera. Tá bem? Esses dois países tiveram algumas divergências, muito em função da questão abolicionista. A Inglaterra pressionando o Brasil, e lembrando que a pressão inglesa vinha de outros períodos, né? Dá pra gente pegar no início do governo do Dom João, no período regencial, e a situação aqui, que nós vamos chamar de questão Christie, levou a um rompimento das relações diplomáticas entre os dois estados. Né? Então, houve 2 episódios importantes, né, para definir essa questão Christie, né, o episódio do cargueiro inglês e dos marinheiros embriagados no Rio de Janeiro e tudo mais que foram contidos por soldados no Brasil, mas isso são fatos pontuais. Porque o que realmente interessa é que o Brasil teve relações com a Inglaterra suspendidas nesse determinado contexto. Sabe o que isso nos mostra? Você fala assim, Pedro, mas o que isso tem relação com o ambiente de decadência? De fato, não dá para a gente atrelar um ambiente de decadência diretamente falando. Mas eu acho que dá para a gente colocar num contexto e percebermos que Dom Pedro, em alguns momentos, agiu, claro, com os seus interesses de um determinado grupo, mas agiu contra essas intromissões que a Inglaterra fazia em vários locais. Acho que a questão Christie a gente coloca como um exemplo do segundo reinado para a gente trazer uma característica do governo de Dom Pedro de maneira considerável. Mas o principal ponto está aqui. Guerra do Paraguai. Aí sim, por conta da ação nessa área que vocês estão vendo. Aí sim. Pedro, qual ponto você quer chegar? A Guerra do Paraguai, olha só, grande conflito entre o Paraguai contra Brasil e Argentina. Uruguai, também tratada como Guerra da Tríplice Aliança. Pessoal, foi um conflito extremamente danoso nessas áreas que eu estou apontando aí para vocês. Claro, qual o objetivo? O controle dessa bacia aqui do Rio do Prata. Vocês estão vendo aqui, ó, olha só, resultado dos choques de interesses políticos e econômicos das nações. Tudo bem, pessoal? Situações essas importantes para a gente perceber como que havia uma atuação brasileira nessa área e como que isso foi de uma extrema violência, né? A Guerra do Paraguai durou de 1864 e foi até 1870 e causou todos os danos. Então vem para mim aqui que a gente precisa colocar essa Guerra do Paraguai no seu devido contexto histórico, tá certo? O colocar no seu devido contexto histórico, pessoal, é pensar consequentemente como as situações elas vão refletindo em decadência e em crise. Tá bem? Dentro desse determinado quadro, o que eu tenho? Vamos lá. 3 situações da Guerra do Paraguai. 3. Primeira, está articulado com o movimento abolicionista e vai estar articulado com a decadência. Beleza, Pedro, qual ponto você quer chegar? Vamos lá. Muitos escravos participaram da Guerra do Paraguai em virtude da necessidade de soldados. Tá bem? Então, o que nós temos é, dentro desse determinado contexto, uma condição da guerra que influenciou o movimento abolicionista. Peraí, para a guerra eles eram importantes, para a condição do trabalho também importantes, mas maltratados. Então, isso é um ponto importante.
tá? Então nós temos ligações aqui. Uma segunda observação importante, aí eu consigo atrelar a essas questões aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, questões platinas, a questão militar. O que você quer mencionar com isso, pessoal? Ô, Pedro, o ponto de partida aqui é, vamos ter em mente que o exército, ele, vitorioso como foi, impondo a bravura brasileira como impôs, vai olhar com ideais mais, digamos assim, de uma maior intensidade de interesses, né, no ambiente político, pessoal. Ou seja, o exército brasileiro vai começar a reivindicar participação política, tá bem? A tentar atuar nos quadros políticos brasileiros. Isso vai mudar um pouco a figura do segundo reinado, tá? E eu faço uma terceira observação, identidade nacional. Esse termo que é muito complexo para tratar na história dos países e tudo mais, para muitos autores foi com a Guerra do Paraguai que isso começou, tá? Por quê, Pedro? Nós tivemos uma ligação de vários, vamos pensar assim, né? De vários soldados de várias regiões do Brasil defendendo o quê? O Brasil. Então, para muitos, isso daqui é considerado, esse momento é considerado um momento muito relevante, muito importante para a formação dessa identidade nacional. Colocado esse quadro para vocês, o que a gente vai fazer agora? Analisar as questões, que como o meu esquema mostra aqui, ó, crise ligado a tais. Então, vamos analisar as questões agora que efetivamente nós vamos fechar a condição da República e da monarquia brasileira olhando para a condição de queda dessa determinada monarquia. Quer ver? Vem comigo aqui, ó, e preste atenção nesses tópicos que eu estou trazendo. Então vamos lá. Olha aqui, questão abolicionista, como sendo uma questão que contribuiu para a crise do Império, do Segundo Reinado, da monarquia, como vocês estão vendo aí. Então tá bom, beleza. Pedro, por quê? Aqui há uma observação também relevante. Boa parte dos cafeicultores, dos agricultores no Brasil, os grandes proprietários rurais que haviam se sentido lesados com a abolição da escravidão, vão deixar de apoiar Dom Pedro. Então, Dom Pedro perdendo apoio político. Na causa religiosa, há também um problema de apoio político, muito em função de alguns problemas que Dom Pedro enfrentou com relação a alguns clérigos no Brasil, certo? Muito pela ordem papal de expulsar do quadro de fiéis ali do Brasil, né? Os maçons. Opa, isso daqui foi muito delicado para aquele contexto. Então, podemos colocar aqui com uma causa assim, não tão relevante assim, mas uma causa que ela vai causar algum desgaste político de setores da sociedade com relação a Dom Pedro. E aqui eu trago o militarismo, galera. Ô, militarismo, tá? Justamente para atrelar a Guerra do Paraguai. Como vocês estão vendo aqui, ó, prestígio da Guerra do Paraguai. Vai ser setores do militarismo brasileiro, eu estou tomando toda a cautela possível, setores do militarismo brasileiro, que eles vão defender uma condição, digamos que política, diferente no Brasil. Muito influenciado pela ideia positivista. Positivismo do Auguste Kant, que vai até ali como preponderância, né? Até o início do século XX na Europa. Dentro dos quadros brasileiros, pessoal, o que a gente tem? Uma influência que vai refletir, evidentemente, em problemas para Dom Pedro. Tá? O plano positivo que esse positivismo ele trazia, pelo menos para a ideia de setores do militarismo, está ligado ao quê? Ao republicanismo. Então a gente vai ver que setores do militarismo brasileiro vão olhar com bons olhos para o republicanismo, e isso não vai ficar restrito aos quadros militares, isso vai ter ligação com o ambiente político. E aí essas duas observações são importantes, principalmente essa, a formação do Partido Republicano em 1870, com o Manifesto Republicano. Porque, olha só o tanto que é interessante, né, pessoal? Perdendo apoio político, ponto importante. Outra coisa, digamos que sofrendo desgaste junto ao militarismo, tá certo? Ponto importante. E tendo agora, dentro do seu determinado cenário, problemas na ordem, na conjuntura política.
Esse partido republicano foi um partido, galera, formado por dissidências do Partido Liberal. Opa, então tem observações importantes a serem feitas aqui. E eu já volto nesse slide, mas volta para mim aqui rapidinho. Pensa comigo, pessoal. Agora eu consigo responder a primeira pergunta da minha aula. O Brasil não avançou a um terceiro reinado porque quando eu falo em questões que causou todo o problema para Dom Pedro, não foram problemas apenas para Dom Pedro. Mas foi problemas para o Império Brasileiro, para a monarquia brasileira. A República aparece, e ela aparece nos quadros políticos brasileiros, desse contexto, como sendo uma maneira moderna de se estabelecer condições políticas. Todos os países da América Latina eram repúblicas, o Brasil era atrasado desse ponto. Só que tem outra coisa, a República Brasileira, ela era vista por parte de uma elite agrária no Brasil, e aí na sua figura federativa, como sendo uma possibilidade para ampliar o poder político dentro das oligarquias provinciais naquele contexto, que futuramente serão as estaduais. Então também tem um jogo de interesses. Quem ficou nesse meio aí? Dom Pedro. Tá bem? Perdendo apoio. Por isso que a gente... Volta comigo aqui rapidinho para a gente encerrar essa condição. Olha só. Presta atenção. 15 de novembro de 1889. Proclamação da República Brasileira. O Brasil não avançou um terceiro reinado. Por ordem do republicanismo. Por ordem de uma elite agrária que viu no republicanismo pontos importantes para os seus interesses. Por ordem de setores do militarismo no Brasil, que viu na República situações importantes para a sua participação política. E outra coisa, os herdeiros do trono, né, a princesa Isabel, claro, com o seu marido, o conde Edo, também sem força política para isso. Esse golpe, que foi um golpe liderado por Deodoro da Fonseca, um cara que havia sido um líder monárquico até a última hora, como alguns historiadores eles vão mencionar, adere à causa republicana e lidera junto a nomes como Quintino Bocaiúva, né, como Rui Barbosa, são nomes muito importantes, Benjamin Constant, Aristides Lobo, lidera esse determinado movimento, galera, que vai levar o Brasil a estabelecer uma nova forma de governo, a partir de uma ação golpista. Por que ação golpista, pessoal? Houve o rompimento com uma ordem institucional vigente. Por isso que eu colocava no início da aula, o Brasil não avançou ao terceiro reinado. Pela Constituição de 1824 era necessário o herdeiro assumir o trono, e não foi ele. Houve a formação de um governo provisório, aí é o estabelecimento da nossa república. Tudo bem, galera? Então, vamos concluir. Volta para mim aqui, para vocês entenderem exatamente isso. Né? Nós vamos colocar as forças políticas para tratar desse fim do segundo reinado no Brasil. E olhar para a república como, evidentemente, um ar modernizante na política, sim. Mas até que ponto e para quais classes? O Aristides Lobo vai tecer aquela frase: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Tá certo? E essa frase é considerável porque, apesar da República trazer sensações, ou pelo menos condições de maior integração do povo no processo político, calma no Brasil, não foi por esse lado. Tá bem? Então, é extremamente relevante. Essa história, o Império Brasileiro não acompanhou as transformações. Vamos ter calma com essas ideias. Tá? O Império Brasileiro, ele teve pontos positivos em vários aspectos. Teve pontos também negativos no sentido propriamente modernizante. Eu também parto desse princípio. Mas falar que a República nasce com toda essa pompa de que o Brasil agora seria moderno, isso ficou no discurso de alguns. Mas também não foi tão bem assim, não. Tudo bem, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bem? Para vocês que não estão inscritos no canal, inscreva no nosso canal, tá? Não deixe de dar um like nesse vídeo, tá bem? Ativar o sininho, porque eu quero que vocês recebam aí as nossas aulas do Enem Power, porque nós estamos pensando em situações para vocês. Valeu, craquedascos, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.